Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E nós iniciaremos a nossa breve reflexão de hoje à noite com esse capítulo e depois, da forma como o Senhor nos permitir, nós vamos avançando em outros capítulos do livro de Atos para tentar compreender um personagem que é peculiar ao meu coração, um personagem que eu costumo dizer dá liga ao enredo do Novo Testamento, sobretudo nesses anos iniciais. Portanto, nós estudaremos hoje à noite um herói que poucos veem quando estão fazendo a sua leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, vamos fazer menção a Barnabé, tá bom? Procurar pensar algumas características que são inerentes à pessoa dele, à vida dele, o ministério que ele recebeu do Senhor e procurar, quem sabe, angariar alguns links para a nossa própria vida e ministério. Portanto, Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, o Senhor nos diz assim: da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho de exortação ou filho de encorajamento, levita, natural da ilha de Chipre, como que tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Que o Senhor possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor e rogamos o teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor possa tratar conosco hoje à noite. No nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Uma primeira característica que eu gostaria de pensar da vida de Barnabé para tentar aplicar a nossa realidade atual seria o fato de que Barnabé era uma pessoa que se doava à obra, conforme nós acabamos de observar. Ele surge na narrativa bíblica de uma maneira despretensiosa, da mesma maneira com a qual ele vai desaparecer e vocês perceberão. Mas de onde esse personagem bíblico, tão importante e ao mesmo tempo tão intrigante, surgiu ou saiu? A primeira menção que nós temos da pessoa de Barnabé dentro do enredo do Novo Testamento é justamente nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui nós estávamos dando os nossos primeiros passos enquanto igreja, não haviam prédios públicos como esse, para que nós pudéssemos nos reunir e servir ao Senhor. As pessoas se reuniam de casa em casa, e depois, quando expulsos de Jerusalém, eles passaram a se reunir em demais lugares. E Lucas nos explica como essa comunidade vivia, porque, conforme nós já estudamos em Atos capítulo 2, dentro dessa nossa breve série, por ocasião do capítulo 2, houve o evento Pentecostes. Judeus oriundos das mais variadas regiões do globo terrestre se encontravam em Jerusalém por ocasião daquele ajuntamento solene, momento em que Deus concedeu a vinda do Espírito Santo e pelo menos 3.000 pessoas foram batizadas com o poder de Deus. Depois, no segundo momento, uma outra pregação de Pedro suscitou mais 5.000 pessoas, de modo que o número de seres, de pessoas que eram fora de Jerusalém, habitantes de outras regiões e que passaram a residir ali, se tornou muito grande. Não haviam empregos suficientes, não haviam trabalhos suficientes, e aquelas pessoas precisavam se manter. Então Lucas nos explica como aquelas pessoas conseguiam se manter na capital dos judeus, pagar suas contas, comprar seus alimentos, pagar os seus aluguéis, coisas do tipo. Ele diz que da multidão das pessoas que recebiam a Jesus como Salvador, um era o coração e a alma. Nenhum daqueles primeiros discípulos de Cristo considerava exclusivamente sua qualquer das coisas que possuía. Pelo contrário, as pessoas vendiam as propriedades que tinham, traziam aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam aquilo que era angariado e depois repartiam aqueles valores à medida que cada pessoa tinha necessidade.
Percebam que isso não é um padrão para as nossas vidas nos dias atuais. Hoje todos nós aqui trabalhamos e procuramos nos manter. É verdade que nós procuramos também nos ajudar uns aos outros, mas a saída que os apóstolos encontraram para esses anos iniciais, para essa demanda inicial, foi justamente essa aqui. De modo que uma vez que Lucas nos traz essa informação, nos dizendo que havia amor entre os irmãos, que as pessoas eram altruístas, ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía, ele nos dá o exemplo de Barnabé. E a meu ver, a figura de Barnabé aparece aqui para exemplificar o comportamento de toda essa classe de irmãos. Porque é justamente após o exemplo que Lucas nos oferece que ele nos diz assim: havia entre os discípulos, versículo 36, um homem chamado José. Esse era o seu nome de batismo, foi esse o nome que ele recebeu dos seus pais. Mas os judeus amealhavam o nome da pessoa, as características que aquelas pessoas possuíam. Então Barnabé era uma pessoa que encorajava, Barnabé era uma pessoa que motivava, Barnabé era uma pessoa que abria portas, ele se preocupava com os demais, de modo que ele não era simplesmente conhecido como José. Os discípulos preferiam chamá-lo de Barnabé, que significa filho de encorajamento, alguém que é motivado, alguém que é apaixonado. Que coisa interessante, não é, irmãos? E Lucas continua, os apóstolos mudaram seu nome, ele passou a ser chamado Barnabé, que significa filho de exortação, ou filho de encorajamento. Eu prefiro esse segundo nome, filho de encorajamento. E depois Lucas nos dá algumas outras características. Ele era levita, significa que ele era descendente da tribo de Levi. Ele era um daqueles homens separados por Deus para oficiar dentro do templo. Ele cantava louvores ao Senhor com base no saltério, mas ele também auxiliava os sacerdotes quando do sacrifício diário, 3 vezes ao dia. Era um homem de Deus, mas ele não era oriundo da região de Jerusalém. Ele morava numa ilha que ficava lá no meio do Mediterrâneo, a ilha do Chipre. Nós aprendemos à luz do livro de Deuteronômio, nós aprendemos à luz do livro de Números, que os levitas não possuíam propriedades. A propriedade dos levitas era o próprio Deus. Mas nós não sabemos se por ocasião do seu casamento, ou de alguma herança, de algum negócio fortuito, Barnabé angariou uma propriedade. Ele não tinha que declará-la, ele não tinha que levá-la até os pés dos apóstolos, mas de alguma maneira ele foi alcançado pelo Evangelho. E ele vendeu aquela propriedade. E ele trouxe aquele valor e depositou aos pés dos apóstolos. E aquilo, ao que parece, chamou a atenção de toda aquela comunidade, sobretudo de Lucas. De modo que nós olhamos para esse comportamento de Barnabé e podemos perceber pelo menos 3 coisas. A primeira delas, o coração de Barnabé se encontrava na obra de Deus. Ele não tinha que vender aquela propriedade, mas ele a vendeu e a depositou aos pés dos apóstolos. Em segundo lugar, os bens materiais que ele possuía estavam à disposição do Senhor para a expansão do seu reino e para a manifestação da sua glória. Barnabé levava em consideração o fato de que havia muitos necessitados. Não havia INSS, órfãos, viúvas, pessoas que chegavam à igreja para servirem ao Senhor, precisavam desse subsídio. E ele, com o coração aberto, vendeu aquela propriedade e auxiliou da maneira como ele podia. Isso nos leva à terceira característica. Ele era alguém sensível às necessidades dos seus irmãos e fazia aquilo que estava ao seu alcance para auxiliá-los. Então, entenda Barnabé como esse homem que motivava, como esse homem que encorajava as pessoas a serem o que elas nasceram para ser. Homens de Deus, mulheres de Deus, instrumentos para a glória do Senhor. E eu quero acreditar que foi por conta disso que ele surge aqui como esse exemplo. Qualquer pessoa poderia surgir para personificar o comportamento da igreja. A prova é o Espírito Santo inspirar Lucas, que escreveu o livro de Atos, a colocar Barnabé. Eu quero acreditar que porque Barnabé possuía esse coração missionário, ele possuía um coração que se encontrava na obra do Senhor. Talvez seja por isso, que Lucas o escolheu como um exemplo de como era o coração e a alma dos discípulos. Eu quero acreditar, irmãos, que seria muito saudável para todos nós se nós procurássemos nos envolver com a obra de Deus com a mesma intensidade, procurando saber quais são as necessidades dos nossos irmãos e orar por eles, ajudá-los de uma maneira material, logística, quem sabe, de modo que nós possamos crescer enquanto comunidade para a maior glória de Deus. Eu louvo a Deus porque a igreja do Presidente Médici é uma igreja profundamente generosa. É uma igreja que tem abençoado muitas pessoas, nós temos um trabalho missionário muito forte,
nós estamos mantendo famílias no sertão, na Amazônia, Janela 1040, participando de muitos projetos missionários. Nós temos auxiliado muitas outras pessoas doando cestas básicas, levando o evangelho àqueles que nunca ouviram falar acerca do Senhor Jesus, de modo que eu me orgulho muito daquilo que Deus tem feito através da nossa comunidade. Mas nós precisamos saber, irmãos, levar em consideração que Deus pode fazer ainda mais. Amém? Glória a Deus. Então vamos arregaçar as mangas e procurar fazer um pouco mais. Portanto, essa é a primeira característica. Barnabé tinha um coração na obra, mas ele também possuía uma outra característica. Ele era alguém a quem Deus usava para abrir portas. Vocês já começam a perceber que Barnabé não era alguém que se encontrava em evidência, ele trabalhava nos bastidores. Os dons e talentos que Barnabé recebeu do Senhor foram dons e talentos que serviram para dar essa liga à igreja. Haviam aqueles que estariam em evidência, haviam aqueles que subiriam em plataformas como essa para pregar o evangelho, mas para que esses homens pudessem reunir condições de subir em plataformas como essa, diante de uma comunidade para pregar o evangelho, alguém precisava preparar tudo isso, e Barnabé era essa pessoa. E eu particularmente admiro muito aqueles que trabalham nos bastidores, irmãos, os anônimos, aqueles que poucas pessoas conhecem, mas que são fundamentais para a obra de Deus. Deus valoriza muito essas pessoas também. Isso nos leva a essa segunda característica que se encontra no capítulo 9. Vamos lá, capítulo 9 de Atos, versículo 26. Por que é que eu estou pregando dessa maneira hoje à noite? Porque com base na minha mensagem anterior, terceiro ponto de expansão da obra missionária, para aqueles que nos visitam, nós estamos estudando o livro de Atos, Apóstolos. Na nossa última pregação, eu estive pregando no capítulo 10, e o capítulo 10 seria uma espécie de expansão missionária, levando em consideração Atos, capítulo 1, versículo 8. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, isso vai do capítulo 1 ao capítulo 4 de Atos, nós já estudamos, como em toda a região de Samaria, Atos, capítulo 8, e finalmente até os confins da terra. Essa expansão que leva a obra de Deus, a mensagem do Evangelho até os confins da terra, teve início com o capítulo 10, que nós estudamos na minha mensagem passada. A partir de agora, na minha próxima mensagem, eu vou falar a partir do capítulo 13. Estou ali namorando o capítulo 11, mas provavelmente o capítulo 13. E o que acontece? Para entender o capítulo 13 em diante, você tem que conhecer Barnabé. Então, dentro de uma série em Atos, nós precisamos tirar um tempo como esse de hoje à noite para estudar esse homem que é importantíssimo, e vocês vão entender por quê. Então, nós chegamos ao capítulo 9, e como vocês sabem, o capítulo 9 nos retrata a conversão do perigosíssimo Saulo de Tarso, aquele que era o maior perseguidor da igreja e depois se tornou um dos nossos maiores heróis. Só que esse homem nem sempre foi conhecido. Houve uma época que ele só era o Saulo de Tarso, o temido, o atroz perseguidor da igreja, aquele a quem os discípulos de Cristo não valorizavam. Esse é o Saulo pós-conversão. Vocês devem lembrar que no capítulo 8 de Atos, quando ele chegou a Jerusalém, ele expulsou todos os cristãos, à exceção dos apóstolos. Depois, já no princípio do capítulo 9, ele viajou até Damasco, que ficava num país vizinho, para tentar exterminar de vez os cristãos. Nós estudamos isso quando eu preguei no capítulo 9. De modo que quando ele se aproximava de Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus, que falou com ele por meio daquela luz fulgurante. Saulo cai do animal no qual ele se encontrava montado, tem aquela experiência com o Senhor, e ele não retorna para Jerusalém após a sua conversão, mas ele vai para as regiões da Arábia. Os irmãos lembram disso? E por 3 anos ele esteve ali estudando o Antigo Testamento, para tentar descobrir se as profecias do Antigo Testamento se cumpriam na pessoa de Cristo. E ele concluiu que sim. Não foi assim que a gente estudou, irmãos? 3 anos depois, ele agora está voltando para Jerusalém. Só que ele saiu de Jerusalém como um grande perseguidor, como alguém que matava, que fazia blasfemar, separava famílias, que espoliava propriedades e bens. Ele era um homem terrível, ele era o mais temível por parte daqueles primeiros discípulos de Jesus. De modo que numa época em que não havia televisão, rádio, internet, aparelhos celulares para facilitar a comunicação, agora ele retorna a Jerusalém. Ele saiu como perseguidor, mas ele agora voltava como crente. Só que as pessoas tinham dificuldade de acreditar. Ninguém queria ter contato com ele.
Saulo de Tarso precisava de alguém que lhe abrisse uma porta, de alguém que investisse na sua vida, de alguém que lhe desse um voto de confiança. Meus irmãos, não importa quão inteligente você seja, quão preparado você seja, você precisa de alguém que lhe abra uma porta, de alguém que lhe dê uma oportunidade, de alguém que invista na sua vida. E Barnabé era essa pessoa, por isso que eu o admiro tanto. E nós vamos estudar sobre essa característica dele agora, a partir do versículo 26. Vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 26. Lucas nos diz assim: tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco ele pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aqui nós temos, irmãos, a chegada de Saulo de Tarso a Jerusalém. Quando ele sai de Jerusalém, Atos capítulo 9, versículo 1, nós estávamos em algum momento por volta do ano 36 depois de Cristo. 33, o ano em que Jesus morreu e ressuscitou. Mas quando ele retorna a Jerusalém, 3 anos haviam se passado, nós estávamos ali no ano 36. Então, de Atos capítulo 9, verso 1 a Atos capítulo 9, versículo 22, 3 anos se passam. As pessoas haviam perdido contato com Saulo. E de repente ele chega a Jerusalém. E ele procura, verso 26, ter contato com os discípulos. Mas quando Saulo caminhava pelas ruas de Jerusalém, as pessoas simplesmente fugiam dele. Ninguém acreditava que de fato ele havia se convertido. Como eu falei para vocês, não haviam meios de comunicação hábeis como nós temos hoje. Esse homem sai como perseguidor e agora ele voltava se dizendo também discípulo de Jesus, mas quem acreditaria? Um homem que foi criado dentro das leis dos fariseus, que cresceu aos pés de Gamaliel, que era tido como o mais zeloso dentro da sua geração, que há poucos anos havia expulsado todos os discípulos de Cristo de dentro da cidade de Jerusalém, agora retornava, se dizendo cristão. Ninguém queria ter contato com ele. Ele precisava de alguém que lhe desse um voto de confiança, alguém que acreditasse nele. Todas as pessoas o temiam. Versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou até os apóstolos. Meus irmãos, vocês têm ideia de quanto Barnabé arriscou para se associar com Saulo de Tarso? E se as suspeitas dos discípulos estivessem corretas? Se ele fosse um espião, um lobo vestido como um cordeirinho? Eu quero acreditar que Barnabé não disse para os apóstolos com quem eles iriam se encontrar. Ele era um homem que tinha prestígio, ele era um filho do encorajamento. Quem sabe ele marcou uma reunião, dizendo que tinha algo para compartilhar. À noite, a perseguição estava ali latente, as pessoas estavam espalhadas já por todo o mundo, por causa desse homem aqui. E agora imaginem uma sala, archotes acesos, aquela penumbra no ar, os discípulos ali reunidos, tão apaixonados pelo Cristo ressurreto, e de repente Barnabé entra na cela, e os discípulos obviamente perguntam: Barnabé, nós todos aqui estamos e queremos saber por qual motivo nós estamos aqui reunidos. E Barnabé fala assim: é que eu tenho uma pessoa para apresentar para vocês. E entra um rapaz, 30 anos de idade, um capuz na cabeça, era assim que os discípulos andavam, e quando ele se dá a conhecer, como vocês acham que os apóstolos se sentiram? Aí Barnabé fala assim: podem ficar tranquilos que agora o homem é crente. Prega aí, Saulo, para eles verem. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? E Saulo, que ficou 3 anos na região das Arábias, se preparando para esse momento, agora, através das escrituras do Antigo Testamento, consegue provar que Jesus é o Messias. Que coisa extraordinária! Há grandes pregadores e pregadoras, grandes homens e mulheres de Deus, apaixonados por Jesus, que se encontram por aí, e nós precisamos abrir portas para essas pessoas.
Mas não apenas para os pregadores, mas para os cantores, e para os intercessores, e para os mantenedores, e para aqueles a quem Deus chamou para orar. São tantos os dons e são tantos os talentos, e eles precisam se manifestar dentro da comunidade, irmãos. Então, assim como Barnabé, nós devemos funcionar como pessoas que garimpam talentos, que enxergam vocações, que conseguem ver nas pessoas aquilo que às vezes nem mesmo elas conseguem ver. Enquanto a comunidade dos discípulos só enxergava naquele jovem rapaz um grande perseguidor, leviano, mentiroso, Barnabé conseguia enxergar um grande homem de Deus, pregador do Evangelho. O Saulo de Tarso, o maior teólogo de todos os tempos, maior pregador de todos os tempos, maior plantador de igreja de todos os tempos, quando não valia nada, aos olhos de Barnabé, já era tudo. Porque Barnabé conseguia enxergar possibilidades. Aquilo que nem mesmo as pessoas conseguiam ver nelas, Barnabé conseguia enxergar. Filho do encorajamento. Ah, eu não sou capaz. Não, você é. Quem é capaz nunca se acha capaz. Quem recebeu de Deus nunca acha que recebeu. Porque a obra é tão sublime, Jesus é tão excelso, o reino é tão grandioso, você nunca se sente capaz. Você precisa de alguém que invista na sua vida, que lhe mostre o caminho das pedras, para que você possa desenvolver os seus dons e os seus talentos. E Barnabé era esse homem que toma Saulo de Tarso consigo e o leva para apresentar aos apóstolos. Eu fico imaginando o diálogo, Saulo dizendo: Barnabé, eles não vão me receber. E Barnabé dizia: descansa o teu coração, prepara o teu sermão, deixa o resto comigo. Eu estou vendo isso, irmãos, eu sei que eu estou conjecturando por óbvio, mas será que não? Claro que sim. Não se preocupa não, Saulo, eu vou estar do teu lado. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tenha medo, você não estará lá sozinho. Fantástico, hein, irmãos? Glória a Deus. Barnabé enxergava possibilidades. Mas não apenas isso, Barnabé também promovia talentos. Como eu falei para vocês, ele garimpava vocações. Vamos estudar essa característica dele, é a terceira. Atos capítulo 11, vamos lá. Atos capítulo 11. De Atos capítulo 9, versículo 30, que nós estávamos estudando, para Atos capítulo 11, versículo 19, 10 anos se passam. Olha que coisa linda estudar o livro de Atos, né? Do capítulo 9 para o capítulo 11, 10 anos se passam. Nós estamos saindo do ano 36, estamos agora no ano 46 depois de Cristo. Onde Saulo permaneceu ao longo desses 10 anos? Vocês lembram que Saulo começou a caminhar com os apóstolos pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Quando a massa dos discípulos olhava para Saulo, o povo começava a correr, não tinha quem segurasse, não dava tempo de explicar que ele era crente. E quando ele começou a pregar, as pessoas já queriam matá-lo, porque ele saiu como fariseu, voltou como nazareno. Os apóstolos olharam para Saulo e falaram o seguinte: olha só, Saulo, a gente vai mandar você para casa. Você vai dar um tempo em casa para a poeira baixar, para o povo se acostumar, e a gente vai mandar te chamar. E Saulo foi. Quanto tempo ele esperou por uma oportunidade? 10 anos. Imagine se o pastor Rony, eu não, né, o pastor Rony, dissesse que queria trabalhar com você em algum departamento e falasse assim: ó, vá para casa, eu vou mandar um WhatsApp para você, marcando uma conversa. Você acha que com quanto tempo ele ia marcar a conversa? No outro dia, né, os mais ansiosos, 2 dias, com 3 dias você ia, rapaz, acho que o pastor esqueceu. 1 semana você já estava ali meio que desanimado. Com 1 mês, com certeza o pastor não lembra mais. Imagine 10 anos, não são 10 dias ou 10 meses, são 10 anos. Em que o homem esteve nessa espécie de geladeira espiritual, nessa prateleira da fé. 10 anos depois, Saulo achava que Deus não lembrava mais dele, que os seus dons, os seus talentos não serviam para mais nada. Até que, vocês lembram que lá em Atos capítulo 8, ele expulsou todo mundo de Jerusalém. Esse povo que foi expulso não pregava o evangelho para nós que somos os gentios. A maioria só pregava para judeus. Eles achavam que o evangelho era só para judeus. Mas vocês lembram que no capítulo 10, Deus provou para Pedro, através daquela visão do lençol, que o evangelho é para todo mundo.
O povo ouviu isso. Aí falou assim: se o evangelho é para Cornélio e a família dele, o evangelho é para a gente também. Resultado, aquele povo que Saulo expulsou, saiu pregando agora para todo mundo. Que coisa linda, hein, irmãos? Isso se chama meios de graça. E os capítulos vão um fazendo sentido no outro, né? De modo que, versículo 11, veja só, versículo 19 do capítulo 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, quem foi que provocou essa tribulação? Saulão, que agora é crente, já faz 13 anos, mas o povo que ele expulsou ainda está sofrendo. Esse povo se espalhou até a Fenícia, Chipre, a terra natal de Barnabé, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Só que a notícia de Cornélio se espalhou. Agora olhe para o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, porque os que eram do Chipre e de Cirene eram diferentes, porque era a região onde aquilo aconteceu, a região portuária, próxima a Jope e a Lida. Que coisa interessante, não é? Esse povo ouviu acerca de Cornélio, da sua família, daqueles que lhe eram mais próximos, daquilo que o Espírito Santo fez, e com essas informações foram até Antioquia, lá na Síria. E falaram também aos gregos, leia-se, aos gentios, que somos nós, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que é que está acontecendo aqui? A igreja de Antioquia cresceu tanto, e cresceu tanto que se tornou maior que a igreja de Jerusalém. E isso acendeu aquela luzinha de alerta lá em Jerusalém, né? Será que o que está acontecendo ali é real ou é meninice? Ou é oba-oba? Nós precisamos mandar alguém lá para aferir o que é que está acontecendo. Agora, nós não podemos mandar qualquer pessoa, porque a igreja é formada por judeus, mas a igreja também é formada por gentios. Nós precisamos de alguém que tenha um coração missionário, uma mente aberta, que consiga compreender o que está acontecendo. Quem vocês acham que a igreja mandou? Quem? Veja aí o final do versículo 22. E enviaram Barnabé até Antioquia. Por quê? Eu vou pular o verso 23 para ler o verso 24. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Irmãos, deveria ser escrito com letras douradas. Imagine o Espírito Santo falando isso de você. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora olhe para o versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele se alegrou e ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aí o povo está dizendo, nós não estamos em Jerusalém. Aí ele dizia, mas Deus é com vocês também. Mas nós não temos pastor ainda, mas Deus vai mandar. Mas nós não temos uma vírgula da palavra de Deus, Ele vai providenciar. A gente não sabe cantar, vão aprender, e quem é que vai pregar? Deus vai levantar. Ele encorajava, irmãos. Que coisa preciosa. Como nós precisamos de pessoas assim. Que encorajem aquele jovem que vai subir no púlpito pela primeira vez. Dificilmente alguém vai pregar tão bem a primeira vez. Mas quando ele descer do púlpito, vocês que são mais maduros vão dizer assim, meu irmão, Deus é contigo, viu? Para quem pregou a primeira vez, você arrebentou, meu irmão. Vai nessa tua força. Deus é contigo para te fazer prosperar. Isso não é bênção, irmãos? E para quem começa a cantar, e a tocar, e a servir, que coisa extraordinária. Barnabé agora podia ser o pastor da maior igreja da primeira metade do primeiro século. Sim ou não? Sim. Ele foi levantado pela igreja mãe de Jerusalém. Para isso ele podia mandar uma carta dizendo, o movimento aqui é genuíno, é do Espírito Santo, é do Senhor, podem ficar tranquilos que a peteca está na minha mão, eu vou resolver. Já era um bispo. Só que Barnabé, quando olhou para aquela igreja,
a maioria é gentios, mas haviam muitos judeus. Ele pensou assim com os seus botões: que homem Deus poderia usar nessa comunidade? Um homem poliglota, que anda com desenvolturas pelos corredores do saber humano, que consegue falar para gentios, mas que também consegue falar para judeus. Um homem treinado desde a infância para ser doutor na lei dos judeus, mas que ao longo dos anos se tornou poderoso no conhecimento dos gentios. Quem nós poderíamos convidar para pastorear essa igreja? Vocês acham que ele pensou em quem? Em Saulo. Então 10 anos se passam. Quem é que vai buscar Saulão? Barnabé, porque Barnabé abria portas. Barnabé enxergava possibilidades. Estava lá Saulo, coitado, sendo humilhado todo dia. Lembram? Ele era filho de fariseus, cresceu como fariseu, saiu como o mais zeloso da sua geração, perseguidor da igreja. Como foi que ele voltou para Tarso? Nazareno. Quando ele andava pelas ruas de Tarso, o que era que ele ouvia? Queimou fogo estranho no altar, blasfemo, mentiroso, leviano. Lembra? Jesus falou: e eu te mostrarei o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Quando Saulo achava que Deus nem lembrava mais dele, quem sabe um dia, no cair da tarde, ele escuta assim. E quando ele abre a porta, quem é que ele vê, irmãos? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que promovem a paz, dos que dizem a Sião: o teu Deus ainda reina. Saulo, eu tenho uma missão para você, meu filho, a sua cara. Barnabé, 10 anos se passaram, Deus não me ama mais, Deus não lembra mais de mim. Será que Saulo disse isso, irmãos? Provavelmente. Coisa nenhuma, Saulo, tu és um homem de Deus, você vai servir perfeitamente como pastor daquela igreja. Vamos comigo, vem comigo e deixa o resto que eu vou resolver. Primeiro culto, Barnabé inicia o culto. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós já cantamos alguns louvores, eu trouxe um pregador para vocês conhecerem. Vem cá, Saulo. E Saulo não era o maior teólogo de todos os tempos, não era o maior plantador de todos os tempos, era só um garoto que ia pregar pela primeira vez perante uma comunidade reunida. E quem é que estava com o braço sobre o ombro dele? Barnabé. Depois ele se tornaria o homem que escreveria 50% do Novo Testamento. Mas para ele se tornar esse homem, alguém teve que abrir a porta. Amém, irmãos? Quarta característica de Barnabé. Barnabé era um homem que não se preocupava em ser visto em segundo plano. O que acontece? Barnabé era a pessoa enviada pela igreja mãe de Jerusalém. Ele era a pessoa que detinha autoridade. Então, quando Lucas está escrevendo esse documento, olhe para o capítulo 13 agora. Lucas nos diz como é que a igreja de Antioquia passou a se organizar com a chegada de Saulo. Ora, Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Qual é o primeiro nome que aparece? Barnabé. Depois dele vem Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. E quem era o último? Ele era o 5º pastor auxiliar. 5º pastor auxiliar. Coisa maravilhosa. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: após o que aconteceu com Barnabé, ou melhor, após o que aconteceu com Cornélio, e após o que aconteceu com vocês aqui, eu quero levar essa mensagem até o fim do mundo. E tem 2 pessoas aqui que são formidáveis para isso: Barnabé e Saulo. Quando a Bíblia diz e servindo eles ao Senhor, significa dizer que com as características dele, a igreja olhava para eles e dizia: esses aí foram chamados para um algo mais. Esse povo é apaixonado, é vibrante, é motivado. É muito pouco para eles nos abençoarem apenas aqui. Se eles são bênção aqui, imagine o que eles não vão ser lá fora. Vamos investir na vida desse povo. Então Barnabé vai liderar, Saulo está chegando agora, vai ajudar, e a coisa vai dar certo. Reuniram a igreja, impuseram as mãos sobre eles, e os enviaram à obra a qual o Espírito Santo os havia separado.
E eles começaram a pensar, nós vamos para onde? E Barnabé falou o seguinte, vamos começar pela minha terra natal, que lá em casa eu sou conhecido, vai ser mais fácil. Atravessam o Mediterrâneo, chegam à ilha do Chipre, e é o que o capítulo 13 está nos dizendo. Só que eles mal começaram a viagem, um homem tentou atrapalhar, tentou impedir os retos caminhos do Senhor, e Saulo mostrou algo da sua característica. Atos capítulo 13, versículo 9. Esse homem se chamava Elimas, o encantador. Ele queria impedir que os missionários pregassem. Só que Saulo, Atos 13, 9, também conhecido como Paulo, agora é que acontece a transição. Ele deixa de ser chamado Saulo, e a partir de Atos 13, 9, ele passa a ser chamado Paulo, até o final da vida. Também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, primeira viagem do menino, olha só o que ele vai dizer, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, você não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e você vai ficar cego, não vai ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante, o homem ficou cego. E Barnabé, rapaz, gostei, vamos inverter os polos agora, quem vai carregar a sua mala sou eu. Já repararam isso, irmãos? Eles saem de Antioquia, Barnabé e Saulo. Após a ilha do Chipre, a coisa muda. Passa a ser Paulo e Barnabé. Vocês acham que se nos dias atuais, aquele que foi levantado para ser líder, no comecinho do projeto, ser substituído para ser o que serve, daria problema? Salvo as devidas exceções, com certeza. Aí agora nós temos o representante da Igreja Mãe de Jerusalém carregando a mala. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Aquele que não serve para ser servo, não serve para servir. Você vai fazer um estudo de Atos capítulo 13 até o final, e sabe quantas vezes você vai encontrar Barnabé choramingando pelos cantos, porque o nome dele não aparece mais em primeiro lugar? Nenhum. Todos nós aqui somos chamados a servir, irmãos, com os dons e talentos que temos, e precisamos nos alegrar quando Deus estiver promovendo o nosso irmão, para a glória do nome dele, porque nada do que nós temos é nosso. Quinta característica que nós vamos encerrar, essa característica é a que mais me chama a atenção. Dentro dessa primeira viagem missionária, Barnabé também levou o sobrinho dele, um garoto, conhecido como João Marcos, mas no comecinho da viagem, João Marcos temeu alguma coisa, e retornou para casa. E Paulo e Barnabé seguiram viagem. Terminaram a viagem, essa viagem durou 1 ano, e depois eles vão se organizar para uma segunda viagem. Só que Barnabé agora era o líder? Quem era o líder agora? Era Paulo. Então vamos para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Princípio da segunda viagem missionária, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. Paulo era o líder, Barnabé era o liderado. Paulo vai até Barnabé e diz, olha só Barnabé, vamos retornar às cidades onde nós passamos pregando o evangelho, para ver como é que aqueles irmãos se encontram. E Barnabé falou, quem vai estar aqui? Eu vou com o maior prazer. Agora, Paulo, eu queria levar Marcos, porque Marcos, nós não sabemos precisar o que aconteceu. Haviam salteadores, haviam animais ferozes, havia malária, muitas outras doenças. Marcos tinha acabado de sair de casa, a primeira viagem internacional que ele fez. São N motivos, até saudade pode ter sido motivo para ele voltar para casa. Claro que sim, quem já saiu de casa aqui e viajou uma primeira vez sabe do que eu estou falando. Barnabé queria dar uma segunda chance ao rapaz.
Mas Paulão, que já tinha escrito aos Gálatas, Paulo já tinha escrito a primeira carta, missionário conhecido, pregador poderoso, já tinha participado até de concílio, lá em Jerusalém. Agora, irmãos, era a bola da vez. Eu não estou dizendo que Paulo era orgulhoso nem soberbo, amém? Mas Paulo agora era um homem de conceito, já era o líder mais conhecido da igreja. E Barnabé disse para ele: eu queria levar Marcos. Só que, versículo 37, Barnabé queria levar também a Marcos, a João, chamado Marcos. Verso 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E agora, irmãos, Barnabé tinha que escolher: viajar com o pastor mais conhecido daquele momento, ou abrir mão disso e ir à procura de um rapaz que era tido até então como covarde, que talvez não tivesse chamado, não tivesse ministério. Seria como que se vocês tivessem que escolher fazer uma viagem internacional com John Piper ou comigo. Preciso dizer quem vocês escolheriam não, tá bom, irmãos? Eu sei. Só que Barnabé faz justamente o contrário. Do ponto de vista humano, todo mundo queria ir com o mais poderoso, com o mais conhecido, com o mais festejado. Paulo era a bola da vez. Um homem que Deus usaria de uma maneira sem igual, dentro daquilo que ele foi chamado para fazer. Mas Barnabé enxergava possibilidades. De modo que, versículo 39, houve entre eles tal desavença que eles vieram se separar. Então Barnabé foi à procura de quem? De Marcos. 2 anos haviam se passado desde que Marcos havia fugido da primeira viagem. Então, mais uma vez, eu só gosto de imaginar essas cenas no fim de tarde, não sei porquê. Está lá Marcos, no fim de tarde, na casa dele, 2 anos depois. O que vocês acham que estava no coração de Marcos? Era tido como covarde, como fujão. Mas, de repente, ele abre a porta. Quem é que ele vê? Ô Barnabé, o que é que você está fazendo aqui, meu amigo? Meu irmão, eu vim à procura de você. Tem uma missão ali que é a sua cara. E o que é, Barnabé? Vamos viajar pelo mundo pregando o evangelho. Meu irmão, não me chame para isso mais não, porque eu já fugi da outra vez. Mas agora vai ser, digam para mim, agora vai ser o quê? Diferente. Confie em mim, venha comigo. Venha comigo, vai dar certo. Lucas não nos diz mais o que aconteceu com Barnabé e Marcos. Quem vai ser a bola da vez no livro de Atos agora? Quem? Paulo. Deus vai usar Paulo. Glória a Deus por isso. A gente vai falar muito dele ainda estudando o livro de Atos. Mas Barnabé foi cuidar de quem? De Marcos. De Atos capítulo 15 até a próxima vez que Marcos é mencionado, pelo menos 15 anos se passam. Isso é tão bonito, irmão. Vocês não têm ideia de como eu me emociono estudando essa história. 15 anos se passam. E quem é que vai mencionar Marcos? Paulo. Ele vai dizer assim em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem vocês receberam instruções. Se ele for ter convosco, o que é que vocês devem fazer? Acolhê-lo. Puxa vida, acolher Marcos. Então Marcos está no ministério. Então Marcos está na obra. Sim ou não? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Vamos lá, Felipe, para terminar. Última carta que Paulo está escrevendo. Última carta que Paulo está escrevendo. Corredor da morte. Documento mais importante da vida dele. No último capítulo ele escreve assim, 2 Timóteo 4,11. Toma contigo a Marcos. Pois o quê? Pois ele é útil para o meu ministério. Essa palavra útil devia ser dourada, caixa alta, negrito, taxada. Para você olhar para essa palavra e dizer assim, glória a Deus, porque Deus levanta homens como Barnabé. Atos 15, capítulo final, o que é que Paulo está dizendo? Marcos não é
útil. Eu não quero Marcos na minha vida, eu não quero Marcos no meu ministério. Não insiste, Barnabé, senão eu me separo até de você. E Barnabé era aquele homem sábio. Esfria a cabeça, Paulo, vai dar certo. 15 anos depois está Paulão dizendo: Timóteo, quando vier, traga também a Marcos, porque Marcos agora é útil. Mas Paulo vai ser decapitado. A igreja vai estar numa situação difícil, precisa de um novo líder para orientá-la a partir de Roma. Quem a igreja vai mandar até lá? Pedro. Só que Pedro também vai ser preso. Também vai ser colocado numa masmorra. Mas antes de morrer, segundo ele próprio nos diz, ele passa todas as suas memórias, o período de 3 anos em que ele caminhou com Jesus, para um discípulo que se encontrava em Roma, que foi até lá antes da morte de Paulo, porque Paulo tinha necessidade de tê-lo presente lá. E mesmo após a morte de Paulo, esse discípulo permaneceu no epicentro da perseguição, que era a cidade de Roma. E quando Pedro chegou até lá e foi preso, ele continuou ao lado de Pedro também. E antes de morrer, Pedro disse para ele tudo o que havia vivido ao lado de Jesus. Porque Pedro sabia que quando ele morresse, ele morreria em breve, as pessoas ficariam mais abaladas ainda. E eles precisavam de um documento para lhes fortalecer na fé, para que eles não desistissem, para que eles não perdessem a coragem, para que eles não perdessem o foco. Então aquele discípulo ouviu tudo que Pedro falava e escrevia num pedaço de pergaminho. Tudo, até a última palavra. Até que finalmente Pedro foi crucificado de ponta cabeça e também morreu. Mas esse documento foi enviado para todas as igrejas. Um documento que retrata Jesus como um poderoso operador de milagres, que se compadece de quem sofre, que oferece uma segunda chance para aquele que acha que não tem mais nenhum valor. Um documento que leva o nome daquele que o escreveu. Primeiro documento evangelístico escrito pela igreja, o primeiro evangelho da cristandade, escrito por quem, irmãos? Por Marcos. Por causa de quem? Quem estava por trás de tudo isso? Barnabé, um herói que poucos veem.